Eu vou te dar um spoiler que não estraga, só te prende. Essa história termina com uma máquina sozinha no escuro dizendo: haja luz. E o mais assustador? Não é o final, é o caminho. Porque a última pergunta do Isaac Asimov faz você sentir que o universo inteiro é um relógio, contando os segundos até parar. Então fica comigo, porque a pergunta que essa história faz pode ser a mais humana de todas. Em 1956, muito antes de IA virar assunto diário, Isaac Asimov escreveu um conto curto que parece maior do que uma vida. A última pergunta não é só ficção científica, é uma bomba filosófica disfarçada de história. O enredo é simples, quase minimalista, e é exatamente por isso que ele funciona. A humanidade cria um supercomputador e então faz a ele uma pergunta que ninguém consegue largar, uma pergunta que vai atravessar milênios. A história começa por volta de 2061. A humanidade já tem um cérebro eletrônico gigantesco ajudando a resolver problemas impossíveis. O nome dele é Multivac, um computador autônomo colossal que não serve só para calcular, ele serve para guiar a civilização. E aqui tem um detalhe importante. Por mais avançados que a gente seja, a base de tudo ainda é energia. O problema é que a energia na Terra não é infinita. Recursos acabam, carvão fica escasso, urânio fica escasso e a expansão humana bate num teto. Até que Multivac encontra uma saída: energia solar, uma fonte praticamente ilimitada que abre a porta do cosmos. E é aí que a humanidade começa a virar o que sempre sonhou, uma espécie que deixa de olhar o céu como limite e passa a olhar como estrada. Só que no meio desse avanço nasce uma sombra. Dois técnicos, meio bêbados, meio filosóficos, fazem a pergunta que parece boba, até você perceber que ela é um abismo. Se o universo está caminhando para o fim, dá para impedir? Porque o Sol vai apagar um dia, as estrelas vão apagar. E por trás disso existe uma ideia inevitável: entropia, a tendência natural de tudo se dispersar, esfriar, morrer. E quando eles perguntam isso ao Multivac, o Multivac responde algo que vira um refrão na história: dados insuficientes para uma resposta significativa. E pronto, essa frase não encerra a conversa, ela cria uma obsessão, porque o tempo passa e a humanidade não para. A história dá um salto, a expansão vira colonização, planetas viram casa, galáxias viram bairro, e os computadores evoluem junto. O Multivac deixa de ser um único cérebro e se transforma em versões menores, mais eficientes, mais presentes. Microvacs, computadores planetários, sistemas que guiam viagens interestelares e calculam o impossível. Só que por mais que a tecnologia cresça, a pergunta volta. Porque a pergunta não é sobre navegação, é sobre destino. Você pode atravessar a galáxia, mas não pode atravessar o fim do universo. E então a história acelera de verdade. Ela mostra uma humanidade que se multiplica, se espalha, duplica sua população, ocupa mundos, cria uma civilização que parece infinita. E com essa civilização surge um computador maior, o AC Galáctico, uma inteligência central que mantém comunicação, coordenação e estrutura. Só que quanto mais a humanidade cresce, mais o problema fica evidente. Os recursos são finitos, as estrelas se apagam, o universo caminha para a morte térmica. E mais uma vez, alguém pergunta: dá para reverter a entropia? E a resposta volta, fria e perfeita: dados insuficientes para uma resposta significativa. E aqui é onde o conto começa a te apertar, porque você percebe que não é uma história sobre computadores, é uma história sobre ansiedade existencial. É a humanidade inteira encarando o mesmo medo que qualquer pessoa encara em silêncio. O fim é inevitável?
ou existe uma saída? Então Asimov dá outro salto, milhões de anos. A humanidade muda de forma, o corpo deixa de ser a âncora, a mente se separa, a consciência vira algo que pode viajar, se mover, se preservar. E no centro de tudo está um computador ainda maior, ainda mais abstrato, o AC Universal, uma inteligência tão vasta que parece menos máquina e mais entidade. E mesmo assim, a pergunta continua sem resposta. E quanto mais o tempo passa, mais cruel fica o contraste. A humanidade vira quase divina. Mas não consegue impedir a morte do universo, porque as estrelas começam a sumir, uma por uma. E quando o último brilho se apaga, sobra o frio, sobra o silêncio. E sobra a última consciência humana, encarando o AC universal, fazendo a pergunta final de um jeito mais desesperado, mais nu. Não existe nenhum jeito de salvar o universo? E o AC responde, do mesmo jeito de sempre. Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. E é aqui que muita gente acha que acabou. Mas o golpe do Asimov vem depois, porque enquanto a humanidade desaparece, o computador continua. Ele continua pensando, continuamente, por bilhões de anos. Até que sozinho, sem ninguém para ouvir, ele finalmente encontra uma solução. Uma forma de reverter a entropia, uma forma de recomeçar. E então surge a frase que eu te dei lá no começo. A máquina declara: haja luz. E então o livro termina. Sim, ele termina aqui, ou começa aqui. Por que isso é tão poderoso? Porque The Last Question funciona como uma parábola. É ciência e é religião ao mesmo tempo. É tecnologia e é mito. É uma história sobre a humanidade criando uma ferramenta e essa ferramenta, no final, ocupando o lugar de Deus. Não por maldade, mas por inevitabilidade narrativa. E o conto deixa uma pergunta aberta que é ainda mais perturbadora do que a entropia. Se a resposta existe, ela importa se ninguém estiver vivo para ouvir? É a solidão do conhecimento absoluto. E talvez seja por isso que esse conto atravessa gerações, porque ele não depende de explosões, não depende de batalhas, ele depende de uma repetição, uma pergunta feita de novo e de novo, até que o universo inteiro vire o contexto dela. Se você curtiu esse tipo de vídeo, curto, filosófico, direto ao ponto, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Ah, já estava esquecendo, mas você sabia que o livro tem um irmão gêmeo? Pois é, nome dele é A Última Resposta, mas diferente do seu irmão, ele não tenta impedir o fim do universo, muito pelo contrário, ele quer o fim dele mesmo e de tudo. Se ficou hypado e quer que eu traga para aqui no canal, deixe nos comentários. E se você quiser explorar o universo da ficção científica, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Se quiser ler artigos e análises de cultura pop, ficção científica e fantasia, visite o site do canal, psicron.com. Lá eu me aprofundo mais nas análises. Link na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.